Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Camille, eu sou um dos bolsistas do projeto OBMEP em Casa e hoje nós vamos resolver mais uma questão da prova da OBMEP para a gente ficar bem preparado. Então já vai curtindo aí, se inscreve no canal, compartilhem com os amigos e vamos nessa! Bom, gente, então, a questão de hoje é a questão 18 da prova da primeira fase da OBMEP 2017, do nível 3. E essa questão diz o seguinte, né? Para quantos conjuntos A, B e C de 3 números naturais é verdade que A vezes B vezes C é igual a 2.310? E aqui tem as alternativas, né? Bom, então, nessa questão a gente precisa encontrar 3 números que multiplicados dê 2.310. Para começar, né, tentando descobrir e resolvendo esse problema, a gente precisa, primeiramente, decompor 2.310 em fatores primos. Então, né, se você já aprendeu sobre isso, a gente vai pegar 2.310 e ir dividindo por fatores primos, né? Primeiro a gente divide por 2 aqui, depois por 5, depois por 3, depois por 7, por 11, até o número final ser igual a 1. Então, aqui a gente tem todos os fatores primos que compõem o número 2.310, ok? Que é o 2, o 5, o 3, 7 e 11. Ou seja, a gente pode formar o número 2.310 através da multiplicação desses números. Então, aqui eu botei esses números e vocês podem perceber, né? Eu botei o 1 também. Por quê? Porque 2.310 vezes 1 vai ser o próprio 2.310. Então, o 1 também é válido botar aqui nessa lista, ok? Então, são esses números que compõem o número 2.310. Porém, a questão pede 3 números naturais, né? A, B e C. Ou seja, a gente precisa, né, combinar esses números aqui de modo que formem 3 números que multiplicados dê 2.310. Então, aí a gente já vai calcular todos os casos possíveis para este problema, né? Todas as possibilidades. Então, vamos começar, né? Vamos começar calculando, então, o número de casos possíveis. Aqui, então, eu deixei aqui, né, os números possíveis para a gente colocar, que é 2, 5, 3, 7, 11 e 1, ok? Então, aqui, primeiramente, a gente vai botar o A, B e C, né? Os 3 números que multiplicados dá 2.310. Então, a gente vai dividir esse problema em vários casos, ok? Normalmente, os problemas de probabilidade tem isso, né? A gente vai precisar dividir em vários casos. Não é só através de uma conta que a gente vai conseguir todas as possibilidades. Bom, gente, então, no primeiro caso, a gente tem o seguinte. A gente tem primeiro a possibilidade para o A ser igual a 1, ok? Então, a gente primeiro definiu o A, né, sendo igual a 1. Poderia ser qualquer número aqui, mas, porém, a gente vai primeiro começar com esse caso, né? Com o caso em que o primeiro número vai ser igual a 1 e o B vai ser igual a um número M. Esse número M pode ser qualquer um dos outros que sobraram, ou seja, exceto o 1 pode ser o 11, o 7, 3, 5 e 2, né? Um desses 5 números. E o C seria o resto, né? Porque a gente escolheu um, a gente escolheu outro número, vamos supor que teremos escolhido o 11, e vai sobrar o 7, 3, 5 e 2, né? Ou seja, vai sobrar outros 4 números aqui, que a gente vai colocar como N, O, P, Q. A gente coloca como letras, porque a gente não vai definir, porque são várias possibilidades para ser o número M, N, O, P, Q, ok? Então, quantas possibilidades isso daria, né? Então, a gente vai calcular aqui, ó. Primeiramente, o A, a gente já definiu como sendo o número 1. Então, só tem uma possibilidade, que é ser o próprio número 1. Já o B, como é o número M, esse número M, ele representa todos os outros 5 números, né? Exceto o 1. Ou seja, para o número M, a gente tem 5 possibilidades. Agora, para o número NOPQ, para a multiplicação desses números aqui, a gente só tem uma possibilidade. Por quê? Porque ao definirmos o número M, o resto vai ser o NOPQ, então a gente não tem possibilidades para eles, porque ao definir o número M já vai estar definindo os números NOPQ. E como não importa a ordem, né, porque é a multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Logo, independente da ordem, se foi 2, 5, 3, 7, ou se for 3, 5, 7, 2,
tanto faz, entendeu? Por isso que vai ser só uma possibilidade. Então, aqui a gente multiplica 1 vezes 5 vezes 1 vai igual a 5 possibilidades nesse primeiro caso. Agora, vamos calcular o segundo caso, né? No segundo caso, a gente também vai começar definindo o primeiro número A como 1, ok? Só que agora o B vai ser a multiplicação de dois números mn. Antes o B era só m. Agora vai ser a multiplicação de dois números mn. Seria dois desses números aqui, que formam 2.310. E o C seria o OPQ, ok? Então, novamente, a gente vai calcular as possibilidades. A possibilidade para o A vai ser o próprio 1, porque a gente já definiu, né? Então, vai ser uma possibilidade para o número A. E para o B, como a gente tem dois números aqui, primeiro, para o número M, ele vai ter, né, 5 possibilidades, né? Para se determinar, porque vai ser o 2, 3, 5, 7 ou 11, né? Exceto o número 1, que já foi definido aqui, ok? Já o número N vai ter 4 possibilidades, porque ao definirmos o número M, o número N vai ficar com os outros 4 números, ok? Então, vai ser 5 vezes 4. Só que tem um probleminha, né, nessa continha aqui, 5 vezes 4. Por quê? Porque ao contarmos as possibilidades para o M e para o N, né, a gente está contando duas vezes a multiplicação. Por quê? Porque a gente está contando a multiplicação do M e o N e do N e o M, ok? Então, né, por exemplo, nessa multiplicação, né, dessas possibilidades para o M e o N, dentro dessa possibilidade a gente tem, por exemplo, 2 vezes 3 e 3 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vezes 1. Nesses dois casos, vai dar a mesma coisa, a multiplicação desses números. Então, a gente está duplicando, né, essa contagem. Por isso, a gente precisa dividir por 2, porque essa contagem, né, 4 vezes 5, que vai dar 20, está dobrado. Ou seja, vai estar o m vezes n e o n vezes m. E como a ordem dos fatores não altera o produto, a gente precisa dividir por 2, porque está dando o mesmo resultado nos dois casos. Então, a gente divide por 2, né, por causa da permutação desses números, ok? Logo, vai dar 10 possibilidades. E para o terceiro caso, agora a gente exclui o número 1, porque aqui a gente já contou todas as possibilidades quando começa com o número 1. Agora, o número A vai começar com o número M, qualquer. O B vai ser o número N. E o C vai ser o número OPQ. Ok? São esses os números, né, as possibilidades. Então, agora a gente vai contar, né, quais são as possibilidades. Para o número M, a gente vai ter 5 possibilidades, né, porque são todos esses números menos o 1. Para o número N, a gente vai ter 4, porque vai ser as 5 menos o M que foi escolhido antes. E para o número OPQ, né, o C, vai ser apenas uma. Por quê? Porque ao definirmos o número M e o número N, o OPQ vai ser o resto. Logo, o OPQ já vai ser definido, então só tem uma possibilidade. Logo, o resultado vai ser 4 vezes 5, porém, a gente precisa levar em conta a permutação do M e o N, porque a gente está contando, né, nessa contagem aqui, o M vezes o N e o N vezes o M, ou seja, a gente está contando duas vezes o mesmo número, como aconteceu aqui, ó. 3 vezes 2, 2 vezes 3. É a mesma coisa, então não faz sentido a gente contar duas vezes. Por isso a gente precisa dividir por 2, né? A gente divide por 2 aqui, que vai dar 10 possibilidades. Agora, no quarto caso, a gente tem o seguinte. A gente tem o A valendo um número M, o B sendo NO e o C sendo PQ. Multiplicação de dois números aqui no final. Logo, quais são as possibilidades, né, para cada número? Para o M vai ter 5 possibilidades de número, né? Ou seja, todos esses números aqui menos o 1. Para o N, vai ser todos aqueles números aqui menos o 1 e menos o M, né? Que foi escolhido antes, logo vai ser 4. E para o O vai ser a mesma coisa, né? Vai ser todos os números menos o M, menos o N e menos o 1. Ou seja, 3, né? Sobra só 3 para o O. E para o PQ, como aconteceu nos outros casos, né, vai ser o resto, basicamente. Então, ao definirmos o número M e o número NO, já vai estar definido também o número PQ, porque vai ser meio que o resto, né, que sobrou. Então, não tem outras possibilidades para ele. Então, vai ser 1.
Logo, quanto que vai dar isso, né? Agora a gente tem um sério problema. Por quê? Porque aqui também vai ter a permutação do N e o O, né? O N multiplicado pelo O. Porque vai ser NO e O vezes N também. Então, a gente está duplicando isso aqui. A gente precisa dividir por 2, logo. E na multiplicação do número M para o número NO, a gente está contando M vezes NO e o NO vezes M também. Porque na multiplicação a gente conta todas as possibilidades, né? E só que está duplicado isso. Então, a gente vai precisar novamente dividir por 2. Então, 4 vezes 3 vai dar 12, dividido por esse 2 vai dar 6, né? 6 vezes 5 é igual a 30, dividido por 2 vai ficar 15 possibilidades. Então, a gente dividiu 2 vezes por 2, né? Primeiro foi na permutação do NO e segundo foi na permutação do M com o NO, ok? Então, aqui deu 15 possibilidades. Logo, são essas todas as possibilidades possíveis, somando todas essas vai dar 40. Então, 40 é a resposta final. Bom, então, né, ao observar esse problema, a gente pode perceber que ele é um pouquinho complicadinho, né? E isso é típico de problemas de contagem, né, de probabilidade. Logo, a gente pode perceber que a gente precisa, né, ficar bem atento quanto aos casos possíveis, porque às vezes não vai ter só um caso, não vai ter só uma conta que a gente vai resolver, a gente vai ter que dividir muitas vezes em vários casos, né? E é bem complicadinho chegar nisso, mas e também, né, a gente precisa ficar com muita atenção quanto à multiplicação, né, de dois números aqui, como MN, porque a gente vai ter que sempre estar dividindo por 2, porque na multiplicação, né, como eu já expliquei, não importa a ordem. Então, mesmo que seja 3 vezes 2, 2 vezes 1, não vai fazer diferença. Logo, a gente precisa dividir por 2, porque essas possibilidades vão estar duplicadas dentro dessa multiplicação. Logo, a gente precisa dividir por 2 nesses casos, ó. Dividir por 2 aqui também, e dividir por 2 aqui, e nesse caso total, né? Que daí eu botei aqui o dividido por 2, ok? Então, esse é um problema bem interessante. Espero que vocês tenham entendido. Então, aqui a resposta era da letra E, né? A letra E era a resposta. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse problema. E já vai curtindo aí, se inscreve no canal. Obrigada por assistirem e até mais.